Delta, cidade com pouco mais de 8 mil habitantes. A calmaria das ruas agora também reflete nas eleições municipais. Pelo menos quando o assunto é o voto para o candidato a comandar a prefeitura da cidade. Estou em dúvida ainda, não sei ainda como é que eu vou, no momento ainda não sei como é que eu vou. Então, é o que eu falo, assim, não tem dúvida ainda, sem que eu ainda vou votar ainda, sabe? O problema é que aqui em Delta tem só um candidato a prefeito. Não, isso então vai ser ele mesmo, né? A cidade, que fica a 30 quilômetros de Uberaba, é um dos 105 municípios brasileiros que tem apenas um candidato a prefeito. Em Minas Gerais, são 17 cidades. É o segundo estado com o maior número de municípios com o chamado candidato único, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Apesar de curioso, é uma prática legal. Mas acaba que deixa a população da cidade meio que... sem opção. Ou vota nele ou não vota em ninguém. E se tirar o branco também é para ele. Então... os moradores de Delta não vão precisar de muito tempo para analisar e comparar as propostas eleitorais de candidatos à prefeitura nas eleições desse ano. Com um único candidato, que é o atual prefeito da cidade, a população já conta como certa a reeleição dele. E tá fácil, viu? Basta que o próprio candidato vote nele mesmo. Opa, com certeza ficou muito bem mais fácil. Não tem perigo dele perder essa não, né? Não, essa não tem perigo, essa já tá ganha já. Uma eleição com candidato único é uma eleição que se desenrola normalmente, porque existem prazos para o registro das candidaturas e, sendo registrada apenas uma candidatura, não há o que se fazer e as eleições precisam de ser realizadas. E esse candidato, então, poderá ser eleito com apenas um voto válido. Basta a esse candidato que ele tenha um voto válido para que ele seja eleito. Marcos Roberto Estevam, do partido PMN, ganhou as eleições em 2016 com 56% dos votos, contra outro candidato. Esse ano não tem concorrentes. O eleitor pode até contestar, votando branco ou nulo, mas esses votos não são considerados válidos. Então, não vão fazer diferença na hora da contagem. Mas só pode comemorar a vitória antecipada o candidato que passar pelo processo eleitoral sem cometer deslizes. Ele não seria eleito, então, caso ocorra uma impugnação do registro ou numa ação de investigação judicial eleitoral, seja constatado que houve alguma prática durante o processo eleitoral que maculou esse processo eleitoral, né? Abuso de poder econômico, político, de imprensa, captação irregular de sufrágio. Então, nestes casos, ele poderia não ser eleito e também se fosse cassado o diploma dele, que é uma possibilidade pós-diplomação, ou na hipótese extraordinária de que nem ele votasse nele mesmo, né? Então, nessas hipóteses, ele não seria eleito. Caso isso acontecesse, o município viveria um novo processo eleitoral. Abertura de prazos para que os partidos políticos registrem candidatos e uma nova eleição seria agendada. Em Delta, se por um lado a cidade tem menos adesivos, outdoor, panfletos de candidatos espalhados pela cidade, por outro, os moradores estão sentindo falta daquela disputa de ideia saudável, sabe? Eu acho que para ficar emocionante tinha que ter mais uns 2, 3 aí para dar uma firmada, mas tá bom. Era bom, né? Porque aí tinha uma escolha, né? Eles escolhiam, né? Se vê que dá para ele ganhar, né? Porque a gente, no pensar da gente, é que ele ganha, né? Mas se tiver outro para concorrer, melhor ainda, né? E com o passar dos anos, a prática vem ganhando força. Nas eleições de 2016, 95 municípios brasileiros elegeram candidatos únicos, 10 cidades a menos que este ano. A maioria desses municípios é cidade pequena, com menos de 10 mil habitantes, como é o caso de Delta. A falta de incentivos a eleitorados menores e a descrença da política podem explicar o aumento de candidatos únicos. Situação que levanta várias reflexões sobre como a população pode exercer o papel na política, cobrando dos eleitos e sendo parte ativa dela. Situações como esta trazem um alerta para que o brasileiro
os cidadãos, eles se mobilizem mais, porque se o cidadão não se interessa pela política, ela será entregue àqueles que se interessam. E nós não podemos dizer que todo político não presta, né? Porque esse pensamento é o pensamento que afasta boas pessoas da política. Então, pelo contrário, nós precisamos entender que a política é uma arte milenar, inclusive, da sociedade, e ela precisa dos bons para que haja uma melhoria de vida para toda a população.